né? Se você puder, irmão Edivaldo, relacionar todas essas pessoas que entraram aqui, né? Acho que a gente tem uma... Não sei se você consegue enxergar todos aí, Edivaldo, consegue? O fone está fechado. Eu consigo mudar e vou vendo, eu vejo 8 por página, entendeu? Ah, entendi. Então, se você puder, só relaciona aí, irmãos, né? Eu quero dar uma continuidade nesse livro, né? Mas eu tenho feito aí umas pesquisas, né? Umas pesquisas em outras aulas. O estudo contextualizado, né? Uma aula contextualizada que a gente mostra com slides e tudo, nem sempre a gente está conseguindo, nem sempre a gente está conseguindo manter uma fidelidade de um grupo maior de irmãos, no sentido de apenas metade dos irmãos tem participado das aulas assim constantemente, porque tem muitos grupos, né, muitas aulas. E às vezes, quando você deixa de assistir um ou dois encontros, você perde um pouco o fio da meada. Então, por conta disso que eu tenho procurado assim trazer lições, seja em livros, né, como a gente estudou Atos, Romanos, eu tenho procurado trazer ensinamento que, mesmo que você perca um ou dois estudos, você não vai perder a linha de raciocínio. E como eu vou ensinar dessa vez algumas coisas importantes no livro de Eclesiastes do Velho Testamento, eu quero mais ou menos ter uma noção de quais os irmãos que estão participando, né, para eu poder, porque tem uma linha de raciocínio nesse livro muito importante. E quem não participar hoje, né, e participar semana que vem, aí eu dou um jeito de mandar para a pessoa ou assistir ou mandar o esboço para ela acompanhar, né? O livro de Eclesiastes, né, não é um livro muito fácil, né, muito fácil de compreensão. Na verdade, os testemunhos, duas seitas, né, os Testemunhos de Jeová e a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz uma deturpação muito grande desse livro. E também existem algumas frases desse livro que são muito utilizadas fora de contexto pelos espíritas kardecistas, né? Então, essas três seitas, elas utilizam muito mal esse livro, né? O que para mim é um pecado, né? Visto que esse livro traz uma mensagem de vida incrível. Este livro, né, Eclesiastes, ele é um livro que tem uma linguagem única em toda a Bíblia, não é? É o único livro que não se baseia em mandamento, em lei, e também não se baseia em nenhuma mensagem profética, não é? É o único livro nesse caráter, tá certo? Então, Sérgio, já que ele não fala de leis, de vontade de Deus, né? Já que ele não fala sobre o que os profetas falaram, o que os apóstolos falaram, o que os discípulos de Jesus falaram, já que esse livro não fala nem de lei nem de profetas, então ele fala de quê? É um livro de reflexão. É um livro de reflexão sobre a vida. Eu gosto muito de refletir, né? Eu gosto particularmente bastante de refletir. No meu celular, eu tenho muitos áudios. Às vezes eu estou dirigindo, indo para o trabalho, ou fazendo compras para a loja, ou visitando alguém. Nessa estrada, né, na estrada, eu ligo o gravador e vou gravando tudo que é ideia que vem na minha cabeça. Às vezes acontece alguma coisa e eu fico refletindo sobre aquilo e tento trazer uma lição, né? Muitas vezes eu tento ver o que a Bíblia fala sobre isso. E aí eu fico pegando as informações, né? Não tenho feito muito aqui, mas gosto muito de ilustrações. Gosto muito mesmo, porque para mim elas facilitam muito. Em outras palavras, né, ilustrações é mais ou menos igual Jesus usou, né? Jesus criava parábolas, que eram histórias para ilustrar, né, o que acontecia no mundo espiritual, né? E eu gosto muito disso. Tenho feito pouco aqui, porque aqui o tempo é muito curto, não dá para fazer uma pregação aqui, né? Porque pregação geralmente você não dá muito espaço para comentário. Você faz uma pregação para que todo mundo fica refletindo sobre a pregação. Mas os nossos bate-papos, a gente precisa de apoio, né? É o comentário de um, a pergunta do outro, e a gente vai crescendo, né? Então, nesses bate-papos, meio bate-papo, meio estudo, a gente cresce junto.
Pregação, eu falo, todo mundo escuta e todo mundo fica refletindo, a gente canta a hora e vamos embora. Não tem espaço para comentário, né? Agora, eu gosto muito de reflexão, porque a Bíblia, ela traz princípios, como eu falei, venho falando aí há alguns dias, mas nós precisamos também refletir sobre algumas coisas que a Bíblia fala, mas que a Bíblia não entra em detalhes, não é? E nós procuramos tirar lições disso. E agora, eu vejo que muitos irmãos têm uma dificuldade muito grande de refletir, porque não é muito hábito do nosso país a reflexão, né? A gente fica muito pensativo. Quando a gente tem um problema, uma dívida, ou ouviu uma situação que nos deixou chocados, a gente fica pensativo. Mas estar pensativo não significa que você está refletindo, não é? Então, reflexão é uma coisa. Só um minutinho, por favor. Bom, que bom ter crianças na rua brincando, né? Graças a Deus aqui tem muito isso, tá? As crianças ainda ficam na rua brincando, porque aqui é bem seguro, né? Aqui quase não temos violência, nem nada. Então, as crianças, às vezes, fazem muito barulho aqui próximo. Então, irmãos, então não reflexão é diferente de ficar pensativo, de ficar preocupado, tá certo? É diferente de oração. Reflexão é quando alguma coisa reflete em nós pensamentos mais profundos e você fica ali refletindo, você fica construindo aquilo na sua cabeça. Então, a reflexão nada mais é do que a construção de verdades em cima das observações. E eu sei que todos nós vivemos isso, né? Às vezes a gente presencia ou alguma coisa acontece com a gente e a gente se retira e fica refletindo naquilo. Poxa, o que eu aprendi, né, com aquilo? Às vezes um irmão fala uma coisa e depois você pega aquela frase, vai para o seu quarto, você fica pensando, né? Às vezes é uma orientação, uma correção. Então, todo mundo passa por situações assim. E o livro de Eclesiastes, ele é essa reflexão, né? É um livro muito especial, porque o pregador, que é o título original desse livro, né? Correlete, que significa mais ou menos isso, é uma pessoa que chama uma congregação, que chama o povo, né? Que chama o povo para falar sobre sua experiência da vida e o que você aprendeu com a vida, né? Imagine que Eclesiastes é como se eu já estou no final da minha vida, chamo toda a minha família, todos os meus amigos, todas as pessoas que eu amo, que têm contato comigo, e faço um discurso para elas, para deixar elas bem cientes do que é a vida, né? E é isso que aconteceu no livro de Eclesiastes, né? O escritor de Eclesiastes, que a gente começa a falar sobre ele a partir da semana que vem, né? Ele é uma pessoa que viveu muitas experiências na vida. Ele viveu experiências de muito dinheiro, ele viveu experiências de muito prazer, de muita conquista, ele viveu experiência de muito pecado, ele viveu experiência de muitas mulheres, viveu experiência de filhos, viveu a experiência de guerra, viveu a experiência de conhecer o mundo todo. Então, esse livro, ele é um pregador, é um homem, uma pessoa, que teve muitas experiências na vida e chegou a algumas conclusões, né? Sabe aquele velhinho que ficou famoso no mundo todo, que ganhou muito dinheiro, mas também viveu muita pobreza, que todo mundo conhece ele, todo mundo já ouviu falar dele, é uma sumidade, né? Uma pessoa muito conhecida. E essa pessoa, no final da vida, ele chama todo o povo para falar o que ele aprendeu da vida, né? E muito interessante isso, sabe? Eu me imagino que os netinhos do Edivaldo um dia vão ouvir um discurso do Edivaldo, né? Quase lá na despedida, talvez daqui a uns 100 anos, né? Mais ou menos.
Mas, assim, isso é muito importante. Então, esse pregador, ele chama toda a congregação, né, do povo de Israel e fala para eles o que ele enxergou da vida, tá certo? Então, é uma reflexão muito profunda. Vai ajudar a gente em quê? Vai nos ajudar a entender melhor o mundo. Principalmente, vai nos ajudar a estarmos preparados para as pessoas que ainda vivem no mundo achando que o mundo é tudo. Esse livro, ele vai ajudar cada um de nós a ver que este mundo sem Deus não vale a pena. Ele não está falando de religião, tá certo? Esse livro não está falando de religião. Esse livro não dá conselhos sobre o que deve ser feito, o que não deve ser feito. São observações sobre o mundo e sobre a vida. Então, algumas pessoas, ao ler esse livro, podem se sentir entristecidas e talvez algumas até abaladas, porque o livro ele passa uma visão um pouco pessimista de algumas coisas. Mas a mensagem que ele traz, ela é maravilhosa, porque é um retrato de alguém que viveu muitas coisas neste mundo sem olhar para o céu. Então, acho que ele vai nos ajudar a estarmos bem fortalecidos e independente de religião, de conhecer os mandamentos, de conhecer a vontade de Deus, de conhecer o que os profetas dizem, do que conhecer as cartas da Bíblia, independente disso, quem para observar o mundo vai chegar à conclusão de que nada neste mundo é eterno. Nada neste mundo trará benefício eterno. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Né? Então, espero que você viaje comigo no livro de Eclesiastes. Eu já li esse livro nem sei quantas vezes, e às vezes vou buscar nele entender, não é? Entender como falar para as pessoas que não querem saber de Deus. Ele me ajuda a conversar com as pessoas que não estão nem aí para Deus e que confiam plenamente no mundo, que confiam nas riquezas. Me ajuda a falar para as pessoas que confiam nos prazeres. Ele me ajuda a me alertar quando eu estou colocando como algo muito importante da minha vida o fruto do meu trabalho. Quando eu olho para minha família apenas, ou somente para minha esposa, ou somente para os meus filhos, ou para minha mãe, ou para minha loja, ele me ajuda a ficar atento quando eu estou envolvido demais nas coisas do mundo. Né? Então, essas lições todas a gente já vai aprender aí. Eu não sei se a gente consegue fazer aí em 10 lições, tá certo? Eu estou preparado para 10 lições, mas essa vai se estender talvez por mais 3 ou 4 ou 5, tá bom? Porque eu vou fazer questão de trazer este livro muito para a prática, tá bom? Mas, irmãos, é um trabalho dificílimo, porque é um livro difícil de entender. Porque eu vou ter que fazer um exercício com vocês todas as vezes que a gente for estudar na terça-feira. Eu vou ter que lembrar vocês que este livro é a visão de quem olha só para o mundo, de quem não olha para Deus. E às vezes eu vou ter que lembrar vocês, porque nós olhamos para Deus. Todo mundo aqui, pelo que eu conheço e o que eu percebo de vocês, está sempre orando, falando das leis, falando dos mandamentos, falando o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Todos nós aqui somos apoiados nos livros do Novo Testamento, principalmente. E como que eu vou fazer vocês enxergarem o mundo sem essa perspectiva? É quase impossível, não é? Mas por alguns instantes vai ser muito importante a gente entender que é o mundo sem Deus, para fortalecer a nossa fé e para termos melhores argumentos para aquelas pessoas que não conseguem enxergar o mundo, tá certo? Ele usa as expressões vaidade de vaidade, tudo é vaidade e correr atrás do vento.
e nenhum proveito há debaixo do sol. Né? Essas três expressões, elas refletem muito quem vive sem conhecer Deus. Tudo vai ser vão, não tem resultado eterno. Vaidade, só que não é só vaidade, é a vaidade de todas as vaidades. A pior de todas as vaidades, ele revela nesse livro. Ou seja, quando ele fala de vaidade, ele está falando sobre um tipo de vida que é louca, que é totalmente absurda, que é loucura viver a vida daquele jeito. E quando ele fala correr atrás do vento, é o resultado desta vida maluca. É chegar no final da vida e ver que você não pegou nada. Que você foi, correu, e que você pegou foi vento. E por fim, a palavra debaixo do sol, que significa tudo que acontece aqui neste mundo sem a perspectiva de Deus. E é assim que o mundo vive, né? Olhando só para debaixo do sol. Nós olhamos, entre aspas, para cima do sol. Nós olhamos firmemente para Cristo. Pensamos nas coisas lá do alto. Mas o mundo não é assim. Então, que isso fortaleça a sua fé e que nos ajude a estarmos melhores preparados, está certo? Para fortalecer a nossa fé e para a gente ter mais misericórdia daqueles que vivem a miséria deste mundo. Tá certo? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por todos aqueles que estão participando conosco hoje, cada uma dessas pessoas. Obrigado pela Sheila que está gravando, para que essa reflexão, esse estudo de Eclesiastes chegue até outras pessoas. Obrigado por todas as pessoas que têm orado por esse nosso encontro. Né? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado muito com a Tua palavra. E especialmente quero te agradecer por esta obra preciosa, também inspirada pelo Seu Santo Espírito, como toda a Escritura é, e que a gente aprenda a utilizar ela para as nossas vidas. Me traga, Senhor, amor o suficiente para transmitir para todos que estão aqui com simplicidade e com pureza no meu coração. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Perdoe se muitas vezes preferimos a vaidade deste mundo do que as riquezas que o Senhor nos propõe no céu. É em nome de Jesus que nós te oramos, confiantes, Pai, de que o Senhor está presente. Em Jesus. Amém. Bom, vamos lá, irmãos. Amém. Eu não sei quem já leu Eclesiastes aqui, não sei quem já estudou Eclesiastes, não sei quem tem material aí sobre Eclesiastes. Nós temos pouco na Igreja de Cristo, pouco material sobre Eclesiastes. Eu tenho aqui alguns livros, não li esses livros, esse é um estudo baseado no meu entendimento, nos meus estudos, mas já li muito livro atrás. Um recurso que eu vou usar aqui com vocês, até para ter mais segurança, para não ensinar nada de errado, tá certo? Eu estou usando aqui um número da revista Edificação de muitos anos, falando sobre Eclesiastes, né? Do irmão Randall. Então, tem umas coisinhas aqui muito legais, muito interessantes, e que ela está me ajudando aqui, né? Como se fossem os universitários. Qualquer dúvida que eu tinha ou tenho, eu recorro só a esse aqui, tá bom? Eu já ensinei Eclesiastes pelo menos umas 6 vezes, né, na minha vida cristã, nesses 30 e poucos anos, 38 anos da igreja. Né? Eu quero falar uma coisa sobre isso. Já que a gente está falando de reflexão, olha o que eu acabei de falar, né? Lembra que eu falei que às vezes uma coisa lembra, eu vou gravando tudo, né? Eu sou igual a Edivaldo, só que o Edivaldo tem um livrinho dele, eu vou gravando tudo no celular, né? Mas, irmãos, eu tenho 38 anos de batizado. E eu andei por muitos bons caminhos, mas também andei por caminhos tortuosos na minha vida. Agora, irmãos, um pouquinho antes da pandemia, para cá, eu acredito que acho que eu cheguei mais perto de Deus, sabe, irmãos? Porque eu sou uma pessoa muito diferente hoje. Eu acredito que melhor no sentido de que eu acho que Deus me vê um ser humano melhor, um servo melhor hoje.
E eu, assim, me aproximei, e eu busco ainda, não me aproximei 100%, é claro, ninguém, mas hoje eu busco Deus tão diferente, sabe, irmãos? E estar com vocês aqui é, é uma grande fortaleza para a minha vida, né? É uma grande fortaleza. Então, eu consigo aqui com você. Eu me preocupo muito em estudar para o Sérgio, muito para o Sérgio, para corrigir o Sérgio, para ajudar o Sérgio a ser um pai melhor, um marido melhor, um irmão melhor. Então, a Bíblia me ensina, me corrige, me repreende e me educa. Quando eu vou transferir alguma coisa para vocês, eu fico preocupado dessa experiência que eu tenho que transmitir para vocês. E Eclesiastes é muito parecido comigo nisso, porque é um pregador que pega a experiência dele e passa para todo mundo. Olha, eu vivi isso, isso é real, né? E eu tenho vivido, tudo que eu ensino para vocês, eu falo para mim primeiro. E eu me peguei aí há umas 8 ou 9 semanas pensando para mim no Eclesiastes. E aí eu me senti encorajado a estar passando isso para vocês também, tá certo? Mas vamos lá, irmãos. Vamos lá. Primeira coisa, é um livro do Velho Testamento. As pessoas dizem que é um livro poético, né? Mas a gente, aqui nesse mundo de hoje, poesia para a gente é uma música bonita, romântica. Mas para eles, poesia era reflexão, como eu falei, e filosofia. Filosofia sobre a vida. Isso são os livros poéticos do Novo Testamento, do Velho Testamento, né? Na ordem aí que a gente tem no Velho Testamento, né? Eu costumo brincar com as pessoas que são 5 livros poéticos do Velho Testamento: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, esses 5 livros são chamados de livros poéticos. Mas, na verdade, a poesia deles é pura reflexão e filosofia. Os 5 livros trazem muita reflexão. O livro de Jó, por exemplo, é uma grande reflexão. É como se alguém contasse a história de Jó para encorajar as pessoas a entender como Deus age na vida de quem lhe obedece, né? Então, Jó é um livro que é uma história, uma reflexão com base na história de Jó, né? O livro de Salmos são grandes reflexões de Davi, de muitos servos do palácio, que eram especialistas em cântico, em escrever textos bem construídos, né? Então, é uma mistura de Davi e de outros escritores ali, ou poetas do palácio, tá certo? E ali são puras reflexões. Então, se você pega o livro de Salmos, tem muita reflexão lá, né? Quando ele agora existe reflexão e profecia. Então o livro de Jó é a narrativa de uma vida, ensina sobre a vida de uma pessoa, né? É triste ver a vida de Jó por um lado, imagina, porque a gente vê sempre o final da vida de Jó. Poxa, mas como que Jó deve ter se sentido perdendo todos os filhos num dia só, perdendo seus bens? Não é verdade? E sendo criticado pelos seus amigos. Então, assim, foi uma tristeza isso para a vida de Jó. E a poesia provocava essa melancolia das pessoas. Mas o livro de Jó fala de uma melancolia que se torna vitoriosa. Já o livro de Salmos tem muita profecia. É como se alguém refletisse muito sobre a obra de Deus na vida das pessoas. Como as pessoas devem se referir a Deus com cânticos, não é? Com louvores, mas também com reflexões, tá certo? O livro de Provérbios, eles são reflexões sem muito contexto, com base na sabedoria. Então, o livro de Provérbios é muita conclusão de sabedoria, não é? O Cantares, o nome já está dizendo, né? São a paixão e o amor humano, ao invés de se dedicar aos seres humanos, apenas você se dedica principalmente a Deus. Então, é a capacidade humana de louvar a Deus com todo o amor, né? E Eclesiastes, ele não é profético, ele é para acordar as pessoas que vivem as suas vidas e confiam em tudo que viveu, em tudo que conquistou, entendeu?
é uma linguagem sapiencial. É como aquela pessoa alcançou sabedoria. E o interessante de Eclesiastes é que ele fala de uma sabedoria de observação do mundo. Então, não esqueça, irmão, sabedoria não é só repetir as frases da Bíblia. É você compreender o mundo no ponto de vista do cristão, ou de um servo de Deus. Não esqueçam isso. Se a inteligência é você saber fazer qualquer coisa e se dispor com interesse. Sabedoria é o poder da observação. Você consegue observar o que acontece no mundo, o que acontece com você, tira uma lição disso e passa a mudar através disso. Isso é sabedoria, se eu fosse passar num resumo. Nós acreditamos que tenha sido escrito por Salomão, apesar do livro não falar de Salomão e nem ter uma data específica. Mas algumas pessoas não acreditam que era Salomão, tá bom? Mas vamos falar sobre isso na próxima semana. Mas vamos entender que esse pregador, ele chama uma congregação para falar coisas importantes de sabedoria. A palavra Eclesiastes, ela tem uma correlação com a palavra igreja, porque a palavra igreja no Novo Testamento grego é eclesia, e no Velho Testamento, correlê, ela tem a função dessa palavra eclesia. Então, por isso que o nome eles colocaram Eclesiastes. E eclesia é o nome da igreja, é uma pessoas congregadas. E Eclesiastes é um sábio, né, um homem muito sábio, congregou as pessoas para ensiná-las também. Então, é muito parecido com o que acontece com a igreja. E isso é um alerta para a gente, porque não basta na igreja nós aprendermos apenas sobre doutrina. Muitas vezes na igreja falta aquele ensinamento da vida, né? Como fazer o princípio bíblico para certas situações, tá certo? Então, vai aqui um alerta muito importante. Em outras palavras, Eclesiastes mostra que para pregar na igreja ou na congregação, nem sempre é só doutrina. Às vezes precisamos falar de coisas da vida que as pessoas precisam saber, entender e ouvir. Tá certo? E a gente vai ver isso acontecendo muito em Eclesiastes, tá bom? Algumas coisas interessantes sobre Eclesiastes, né? Para vocês. Eclesiastes é um livro que nunca foi citado no Novo Testamento. Né? No Novo Testamento ali, Jesus, os apóstolos, né? Os seguidores de Jesus, as cartas do Novo Testamento falam muito do Velho Testamento em muitas passagens. Né? O próprio Jesus Cristo citava, bem falou o profeta Isaías a respeito de vocês. Né? Então tem muito isso. Mas Eclesiastes não, ele não é citado no Novo Testamento. Não é? Mas ele faz parte desse grupo de 66 livros por causa do autor e porque ele traz ensinamentos importantes que têm a ver com todo o resto do Velho Testamento. Cultura, a tradição, tá certo? E ele, com certeza, Eclesiastes é o discurso de um judeu, tá certo? De um israelita. Então, a linguagem ela é bem diferente dos outros, como eu falei, né? É reflexão da vida. Então, por isso que ele não fala nem de lei, nem de profetas. Ele traz uma visão pessimista, mas bem realista. Não é para deixar ninguém triste, mas é para que as pessoas observem que não precisava viver nessa tristeza. Tá certo? Bom, por fim, eu falei, né, que este é um livro muito usado por algumas seitas, por causa de algumas frasezinhas dele. Então, Eclesiastes é um livro que se estuda ele como um todo, não só versículos. Não pegue versículos isolados de Eclesiastes, que aí você não vai compreender direito, vai terminar pregando uma heresia. Tá certo? Muito bem. Existem 2 pontos importantes em Eclesiastes. O primeiro ponto é olhar a vida sem Deus. E o segundo ponto é olhar Deus na vida. Olha que interessante, né? Então, o livro tem no primeiro ponto, olhar a vida sem Deus. E é bom porque isso vai ajudar a gente a ver como aquelas pessoas que não têm Deus estão vendo. Porque nós, irmãos, quando nós nos convertemos e os nossos olhos se abriram, praticamente o que tinha antes morreu. Acho que ninguém aqui consegue sentir, nem perceber como percebia antes do batismo. Espero que não, né? Senão não foi batismo correto, não houve arrependimento verdadeiro.
Mas, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande de olhar de novo para o mundo como eu olhava antes. É impossível, né? Impossível. E porque a gente se esquece disso, às vezes nós somos um pouco frios com as pessoas do mundo. Às vezes a gente quer empurrar uma verdade para uma pessoa do mundo que não consegue enxergar o que eu e você estamos enxergando. Não conseguem. E nós nos esquecemos como eles enxergam que a gente não faz parte desse mundo. Nós nascemos de novo e nós hoje fazemos parte do reino de Deus. Então, nossa visão hoje é a visão de Deus. A gente é habitado pelo Espírito Santo e a gente praticamente esqueceu de como era lá no mundo. Então, esse livro vai ajudar a entender como as pessoas que estão no mundo estão enxergando, vivendo e sentindo. É para a gente ficar sensível de novo e desesperadamente a gente ir lá resgatar eles, porque eles estão vivendo vaidade de vaidade. Eles correm atrás do vento e só vivem a vida debaixo do sol. É só aqui na Terra. Então, é um povo sem esperança, é um povo sem resultado e é um povo que trabalha por coisas inúteis. Vaidade de vaidade. O povo trabalha por coisas inúteis. Correr atrás do vento. O resultado dessas pessoas é mesquinho, é ridículo. E nenhum proveito há debaixo do sol, é porque as pessoas não conseguem enxergar a vida além. Tá certo? Olha que interessante. Bom, e o outro ponto, né? E o outro ponto é olhar Deus na vida. E aparece apenas 2 vezes no livro de Eclesiastes. Apenas em 2 momentos destes 12 capítulos é que o autor ou o pregador ele dá 2 pinceladas muito importantes. A primeira no meio do livro, capítulo 5, versículo 7, e a outra no final do livro, no capítulo 12, versículo 13. Porque quando ele está pregando e falando sobre a vida, provavelmente o desespero de quem estava ouvindo ele falar, o desespero de uma pessoa que está ouvindo frases tão fortes, tá certo? E que deixa as pessoas se sentindo totalmente vazias, entendendo que a vida é vazia, oca. Aí ele dá um pequeno despertar nestas pessoas. No capítulo 5, versículo 7. Deixa eu ler aqui na versão revista e atualizada. Diz assim, Eclesiastes 5, 7. No meio desse discurso todo de realismo, de que as pessoas estão mesmo perdidas, que assim, gente, vocês estão jogando a vida de vocês fora, tudo que vocês estão fazendo não vale a pena, vocês se casam por vaidade, têm filho por vaidade, vocês trabalham por vaidade, tudo que vocês estão fazendo é para nada. Vocês brigam por coisas fúteis, vocês enriquecem futilmente, né? Aí ele chega no capítulo 5, versículo 7, diz assim, porque como na multidão dos sonhos, que as pessoas vivem sonhando, delirando, existe vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Né? Ele dá uma leve quebrada, porque o discurso dele chega a dizer, fazer todo mundo se sentir louco, porque estão brigando, se importando, deixando de dormir por coisas malucas. Se Deus existe, então você tem que viver como se ele existisse. Né? E não a pergunta, se você acredita que Deus existe, por que você vive como se ele não existisse? Por que vocês estão vivendo aí, perdendo a cabeça, discutindo, se matando, trabalhando que nem maluco por coisas tão fúteis? Você trabalha só para enriquecer, para guardar, ao invés de você trabalhar para fazer com que o seu dinheiro multiplique as bênçãos de Deus na vida de outras pessoas. Enfim, aí ele chega aqui no capítulo 5, versículo 7, diz isso. E ele continua, então, assim, ele dá um respiro, ganha um novo fôlego na mensagem, porque ele colocou uma luzinha, né, ali na ideia das pessoas que estavam ouvindo ele. Ele colocou ali um destaque importante. E aí ele culmina, né, o final, o topo do livro, no capítulo 12, versículo 13, ele termina deixando claro e deixando todo mundo confortável.
mais ou menos dizendo assim, olha, se na hora da sua morte você não temeu a Deus, cara, você não valeu de nada, sua vida foi imprestável. Você viveu à toa, você jogou 60, 80, 90 anos da sua vida fora. Quando você estiver no caixão, a única coisa que vai ter valido a pena de você olhar para o teu passado é dizer, apesar de tudo isso que eu vivi, até reconheço que eu tive muitas vaidades, que muita coisa eu corri atrás do vento, tá certo? Mas eu consegui guardar a Deus e temer a Deus. Porque é a única coisa que eu vou levar comigo. Capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, o resultado, a suma, né? A coisa mais importante é, ele não disse, de tudo que ele ouviu, não disse que é tudo que eles aprenderam, mas ele disse, deixou claro, teme a Deus. Quer dizer, em tudo que eu falei aqui, que eu mostrei, a única coisa que vale a pena, que vai consertar a sua vida de vaidade, será, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A gente vai ter um estudo especial só sobre o último versículo. Mas olha o que ele faz, né? Então ele chama todo mundo assim, gente, a única coisa que a gente faz que não é vaidade, que não é para o nosso benefício próprio, a única coisa que traz um resultado que a gente leva com a gente, a única coisa que pode tirar a gente aqui da terra, nos levar para cima do sol, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Em Deus, somente nele, a vida não é vaidade e ela tem proveito. A sua existência valerá a pena apenas se você entender que este mundo é tudo vaidade e que ele não vai dar bons resultados para você. Mas, se você temer a Deus e guardar os seus mandamentos, isso vai mudar tudo na hora da sua morte. Essa é a mensagem, em geral, de Eclesiastes. Eu não sei se os irmãos têm perguntas, eu não sei se os irmãos querem fazer comentários, né? Mas esse livro mexe muito comigo. Olha só, eu tenho quase certeza que todo mundo aqui ficou refletindo na medida que eu ia falando, né? Porque esse é o propósito do livro, né? A Avaí pediu que eu conduzisse aqui, que ele está ali fazendo a janta, não sei se já está jantando com o filho dele, com a mamãezinha dele, já que Denis, né, está viajando para cuidar da mãe, né, se tratando lá no hospital por conta de uma pneumonia, né? Mas eu estou aqui, né, Edivaldo, a gente tem irmãos e irmãs aqui que podem me ajudar a conduzir, tá certo? Se as irmãs quiserem comentar e me ajudar, por favor, fique à vontade, tá? Estamos aqui juntos, irmãos, num bate-papo, tá bom? E aí, o que vocês acharam aí dessas reflexões e do livro de Eclesiastes? Eu, particularmente, assim, o livro de Eclesiastes e Lamentações, não sou muito, assim, de me aprofundar, né, se você não está bem em tudo, né, porque é aquilo que você falou, né, se você não souber as reflexões, o que realmente o autor está querendo dizer aqui, né, o ocorrido e o acontecido, né, na vida dele, trazendo isso para a nação, para o país, né, a gente chega a uma conclusão, às vezes, né, tem dia que eu acordo assim, acho que é normal e natural do ser humano, e começo a conversar com a minha esposa, né, quando a gente vai deitar, puxa vida, hoje o dia foi, né, mas o que é a vida, né? Se você parar para analisar direito, né, se você não tiver esse entendimento, você acaba ficando deprimido, né? Nem precisa do livro de Eclesiastes, né? A tua vida em si, você vai fazer uma reflexão e vai dizer assim, poxa vida, né? O que é a vida do ser humano? Por que tantas pessoas têm tanto orgulho? Será que eles nunca pararam para pensar e para entender o que realmente é a vida?
Porque você nasce, até os 12 anos você não manda na tua vida, né? Você tem que obedecer. Aí, depois de 12, se você não obedece, você é teimoso, você é rebelde e tal, enfim, aí você vai obedecer. Aí você tem que passar a vida estudando, né? E hoje está assim naquela situação, né? A pessoa parece que só tem 20 anos de vida, né? Porque antes dos 20 ninguém emprega, né? Aí 20 não tem experiência. 23 ainda está sem experiência. Chegou 30 nunca trabalhou, é vagabundo, né? Aí depois dos 40 já está velho. Aí você vai parar e vai dizer assim, puxa vida, quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui? O que é esse mundo para nós, né? Olha, Então, isso né, que eu você acho que falou foi uma Eclesiastes traz um pouco reflexão disso, tão né? boa. Olha, isso que você falou foi tão especial, Edivaldo. Entendeu? Porque todo mundo faz essas reflexões, né? E Eclesiastes vai direcionar essas reflexões. Eu gostei muito do que você falou agora, irmão. Pode continuar, pode continuar. Não, fechou aí, né? Depois dos 40 você já está velho, não arruma mais emprego, e, né? Até as crianças na rua já começam a chamar de tio, de vô, né? Já passou, mas não, né? Olha que interessante que você falou, né? Aí a pessoa é uma pessoa de 40, 50, 60, 70 anos que teme a Deus e guarda seus mandamentos. Aí o que a gente aprendeu na igreja ou com Cristo? Essas são as pessoas de maior valor na igreja com relação ao ensino. Primeiro, porque os líderes da igreja geralmente precisam ser os mais experientes. A igreja de Cristo, ela é de Cristo porque ela valoriza tanto os idosos, os anciões, as anciãs. Olha o valor que uma Sandra, na vida, para a idade que tem para a igreja. Olha as mulheres de oração com mais idade. Né? Você tem mais jovens como a Dani, como outras, a Shirley, que às vezes dão um conselho, que ajuda e movimenta a igreja. Mas a igreja é o lugar que, quanto mais velho, mais experiente tem, tá certo? Melhor. Não é? Isso que é importante, isso na igreja. Por quê? Porque olha o valor. Eu trabalhei com recursos humanos, contratando pessoas para várias empresas, e eu sempre dava preferência às pessoas mais experientes. E algumas empresas recusavam isso. E eu conseguia, em cada empresa que eu trabalhava, quando eu fui consultor pelo Sicomércio, pelo FEComércio, né, isso é para o Brasil todo, como dava certo você escolher pessoas que temiam a Deus e que tinham muita experiência. Essas são especiais, tá certo? Mas é muito importante. Olha como saiu, né, do padrão do mundo, que velhos não servem para nada, mas na igreja de Cristo são os que mais devem estar conduzindo as coisas. Né? Irmãos acima de 50 anos, como eu, né, 56, irmão Joel, nem sei quantos anos ele tem, mas olha a sabedoria que a gente alcança, né, mais velho. Diferente do mundo, né? Essa comparação a Eclesiastes ajuda a gente a fazer. Mas obrigado, Edivaldo. Mais alguém gostaria de comentar ou perguntar alguma coisa? Em primeiro lugar, eu tenho 61, já um pouquinho mais velho do que o irmão Sérgio. E é um livro, mas eu acho que o irmão foi muito feliz em escolher um livro onde é pouco explorado, né? Às vezes pelo fato da gente não entender direito, às vezes a gente vai ler, como o irmão Edivaldo falou aí, né? A gente vai ler assim sem ter um sentido de nada, sem nunca ter tido uma explicação. Então, às vezes a gente se perde nisso, né? Mas é interessante porque aqui fala muito também a respeito da, da alegria do trabalho, alegria de tudo, né? E não é isso, né? Às vezes a gente se alegra porque a gente é feliz com um trabalho bom, é feliz com a casa boa, com as coisas, e esquece que isso aí tudo um dia terá fim, né? Tudo terá fim. Às vezes a gente esquece do mais importante na nossa vida, que é a nossa salvação, que é a nossa morada celestial. E todos nós, eu creio que sejamos assim, né? A gente tem perspectiva de um emprego melhor, dos nossos filhos estudarem, de ter um bom trabalho, né? E isso faz a gente, pelo começo, hoje a gente já começa a pensar, né? A gente começa a pensar como será a nossa vida, como a gente já tem uma certa experiência,
a gente precisa deixar a experiência para os mais jovens agora, né? Muito bom, irmão Sérgio. Muito obrigado. Muito bom, obrigado, Joel. Você me fez despertar para duas coisas aqui, né? A primeira, não leiam o livro antes da gente começar a estudar. Deixa para ler o que a gente estudar. Por exemplo, vamos estudar o capítulo 2 lá, que é muito legal. Quando estudarmos o capítulo 2, aí depois da aula, se você quiser, e ler durante a semana, aí você vai ler o capítulo 2 em cima do que a gente conversar, tá bom? Exatamente para a gente estar preparado para o livro. Lembrando, né? Lembrando que esse foi um discurso, né? Ninguém saiu na metade do discurso, tá? Mas eu não vou ficar aqui, senão a gente vai fazer uma vigília de 2 dias estudando Eclesiastes, né? Não dá. Então, semana que vem vamos falar sobre um capítulo específico, vamos explicar, debater, conversar, depois você lê. Aí você vai ver que tudo vai fazer muito mais sentido. Outra coisa que o irmão Edivaldo me fez pensar é que a gente deve fazer a pergunta: o livro de Eclesiastes é uma obra do Espírito Santo também. Faz parte de toda a escritura, é inspirada por Deus. Então, o que o Espírito Santo quer trazer para a gente, né? E o terceiro pensamento que o irmão Joel me ajudou a ter é o seguinte: olha, tudo vai passar. O trabalho maravilhoso vai passar. A fase do bom dinheiro pode passar. A fase da saúde vai passar. Inclusive, Eclesiastes, ele diz... Já vou te dar a palavra, viu, Zé Augusto? Já, já. Então, assim, aí ele vai falar assim, às vezes você tá lá na frente do espelho e você vê, poxa, eu já tô usando dentadura. Meu cabelo tá branco. Minha pele tá enrugada. Acabou minha vida. E Eclesiastes, ele fala que neste momento em que você vai perder as mordeduras da boca, que seus cabelos ficarão brancos, você vai perder forças, a sua visão vai ficar embaçada, é a hora de você olhar para trás e falar assim, poxa, o meu corpo é a história de devoção a Deus. Cada uma das minhas marcas é de devoção a Deus. Um emprego bom que você perde, que nada que dura, aí você vai olhar para trás e vai olhar a situação que você vive hoje, idoso, ou não tem mais aquele emprego, e você vai falar, ainda bem que eu preservei a minha fé. Isso tem muito a ver com o que Paulo falou. Completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Essa visão otimista e maravilhosa de Paulo tem que vir quando a gente estuda Eclesiastes. Tá certo? Então, eu posso olhar para trás, eu não vou olhar as besteiras que eu fiz, eu não vou, porque, na verdade, tudo isso vai acabar. Eu tenho que olhar e dizer assim, poxa, olha, eu consegui falar de Deus para os meus filhos. Eu consigo orar. Hoje eu sou uma pessoa de oração. Então, é você olhar e ver que você não confiou nessas coisas e o que você espera é muito maior. Eu até escrevi aqui, isso que eu vivo hoje vai ter um fim, mas eu vou para um mundo novo. Olha que legal. Obrigado, Joel, por essa reflexão. José Augusto. Ô, José Augusto, deixa eu te falar uma coisa antes, né? Eu lembrei muito de você aqui, porque na minha tradução, as traduções que eu estou lendo desse livro, ele fala muito a palavra deveras. Aí eu lembrei muito de você. Falei, tem o Augusto vai pegar esse livro agora, né? Eu e minha esposa, às vezes, a gente brinca aqui, fala, ô, irmão deveras participou. Não é uma brincadeira, né? Pura, santa, começar você. E próprio. Está muito na minha tradução a palavra deveras, que eu vou explicar para os irmãos nas próximas aulas, tá? Fique à vontade, estou aqui. É próprio do Espírito e de todas as coisas entre nós, o deveras. É maravilhosíssimo, Sérgio, você tratar desse livro, realmente toca muito na gente, porque, como você falou, né, ele fala de um contexto geral da vida, e que eu entendo que ele traz um equilíbrio do pensamento mais imediato do homem, até mesmo o homem comum, o homem que está no mundo. Perfeito. Mas que, assim, significativamente, ele é escrito principalmente para o cristão, né, para nós, e manter o equilíbrio. Ele traz um equilíbrio de todas as opiniões, de todas as circunstâncias do mundo, como eu já falei, onde ele diz principalmente, né, da gente não exagerar. Quem ama a Deus evita os exageros. E aí vai tratando um assunto, vai ser maravilhoso, glória a Deus. Obrigado, Sérgio, Deus seja louvado. Obrigado, irmão, obrigado. Olha a palavra que você trouxe para a gente de reflexão, né? Olha, não se apoie em nada. Você pode ter a percepção de que o dinheiro que você juntou, que a poupança que você tem, que sua aposentadoria é isso, ou que você está conquistando é isso. Você pode ter uma falsa percepção que isso
te sustenta, você tá, agora eu estou tranquilo, né? Não confia nisso não, irmão, porque pode vir a tempestade. E a única coisa que vai segurar você é se você construiu sua vida espiritual na rocha, né? Foi muito bom isso aí, Zé Augusto. Obrigado. Edivaldo? Eu estava concordando aí, mas enfim. Não, eu estou aqui, né, terminando até um sermão para levar domingo em Osasco, né, e falar sobre sabedoria, né. E a sabedoria, ela era considerada, né, um bem muito precioso no Antigo Testamento, né, porque mostrava, né, que a pessoa sabia como administrar a vida, né. Os governantes tinham sábios conselheiros, né. Foi assim com José no Egito, né, Daniel e os amigos dele, né, com Nabucodonosor. E trazendo assim um pouco para os dias de hoje, para Eclesiastes, né, tem gente, né, que se acha esperto, né? Tem gente que vive dando calote, vive traindo, vive coisa, e acha que está tudo certo, que pode fazer tudo, passar por cima de tudo, porque essa é a sabedoria, essa é a esperteza, né, do homem, né? Mas mal sabe ele, né, que tudo está sendo anotado, né, para prestar conta, né, e não vai ter como fugir desse dia, né? Então, né, Eclesiastes traz um pouco disso, né, de que descobrir o que é a vida, né, se apegar a Deus, autor e consumador, né, de tudo, criador de tudo, né, sem Deus tudo é fugaz, tudo é, enfim, você vai desenrolar, você vai desenvolver isso, né, e a gente vai contribuir, mas realmente é isso daí, né, se achar, né, e a pessoa que escreveu, né, como você falou, se realmente é atribuído para Salomão, quando ele escreveu isso aqui, é como você colocou aí, ele já estava, né, com catarata, ele já estava, né, ele já tinha passado, tinha muita experiência, né, para estar colocando aqui, né, o que ele teve, né, foi um rei, né, que teve de tudo, como você falou, mulheres, dinheiro e tal, tudo mais, mas e daí? E daí? O que é a vida? Né? O que é tudo isso, né, se eu não posso levar agora para onde eu vou? Então, para a gente refletir, porque sobre os momentos, aquilo que Deus te dá, uma bênção que você te dá, para você saber usar, né? Para você saber desfrutar, e talvez até compartilhar, né? Talvez até compartilhar. Então, você vai fazer com que nós venhamos a refletir muito sobre isso. Olha que delícia nossa conversa hoje reflexiva. Olha quanto cada pessoa que fala, né, trazendo um pouco da sua inteligência, da sua sabedoria. A gente não falou de doutrina hoje. Não que isso seja ruim, ao contrário, mas hoje nós estamos refletindo sobre a vida, nossa experiência. Olha como isso é bom. Olha, a gente vai ter aí um encontro que a gente vai falar só sobre sabedoria. E vai ser maravilhoso. E o Edivaldo me trouxe mais uma reflexão aqui importante. Às vezes, irmãos, nós pensamos que vaidade é só a pessoa que está lá na prostituição, na mentira, no erro, no egoísmo, né? Como chama? Quando quer só dinheiro e tudo. E às vezes nós, como cristãos, que ao invés de vivermos a vida mais parecida com Cristo, estamos tão apegados às coisas que nós juntamos, às coisas que nós temos. Eu até ia fazer uma brincadeira com vocês hoje. Eu ia vir aqui de paletó e gravata, né, para pregar aqui para vocês, né, para estar falando, ia fazer uma brincadeira. Todo mundo ia falar, né? Eu tenho certeza de falar. A Sandra, por exemplo, ia dizer assim: nossa, Sérgio, o senhor está tão elegante. Eu tenho certeza que os irmãos iam brincar com isso. Aí eu ia falar: irmão, isso aqui é vaidade. Eu ia começar a tirar aquilo, sabe? Mas eu falei: não vou fazer isso hoje, não. Tá calor, hoje tá calor. A vaidade, irmãos, não é... glória. Às vezes, tem gente que é vaidoso no púlpito. Às vezes, tem gente que é tão vaidoso, pregando só da boca para fora. Às vezes, nós estamos assim cantando só como vaidade. A gente não presta atenção no que está fazendo. Às vezes, a gente deixa de visitar ou deixa de fazer. Entende, irmãos? Então, ele vai igualar todo mundo. Aquilo que o irmão Zé Augusto falou. Equilíbrio. Né? Esse livro é para nos ajudar a encontrarmos o ponto de equilíbrio, para a gente não se tornar só um religioso decorado das leis dos profetas ou dos apóstolos, né? Mas que a gente também saiba refletir sobre a vida.
Porque tem muita gente, irmãos, que não quer ler a Bíblia. Mas se você trazer para ele uma reflexão, fazer uma pergunta inteligente, com sabedoria, vai despertar nele a curiosidade, o interesse. E olha, e muitas vezes eu trago muitas pessoas para estudar comigo, mas que não começou com abrindo a Bíblia. Às vezes com uma reflexão sobre a vida. A gente ajuda muito, né? Zé Augusto. Ô, Glória, no espírito eu vou me apoiar no irmão Jadson, e ele se sente muito à vontade para tratar de assuntos assim, e dentro do equilíbrio. Em tantos momentos, não seria vaidade a gente se apresentar muito bem vestido, excelente, o máximo que pudermos, porque é próprio de Deus, Deus seja louvado. Alguém acha que Deus se veste mal, alguém acha que Deus é feio, é careca, sabe, Deus fez coisas maravilhosíssimas no mundo e não foi por mera vaidade. Deus fez riquezas infinitas e não foi por ambição. E nos fez a supremacia de toda a criação. Então a gente só tem que ter o equilíbrio de como se apresentar muito bem e muitas vezes não se deprimir tanto. Aí, glória a Deus, eu dou uma palavra a vocês, que eu creio que Sérgio também já falou muito dele, em algumas circunstâncias da vida. Eu também deixei muitas coisas de lado. Durante muitos anos, eu achei que era muito bom ser pobre, que deveria ser pobre. Quanto mais pobre, melhor. E hoje eu vivo tantas dificuldades, inclusive, para me libertar de tantos conceitos de pobreza. Então, deve-se ter um equilíbrio. Verdade. Glória a Deus. Verdade. O irmão Zé Augusto, ele trouxe uma... Olha que legal, né? Essa reflexão, né? Que Eclesiastes traz pra gente. O irmão tem muita razão. Na verdade, não é... Eu gosto de paletó e gravata, eu gosto muito. Se eu puder, eu tô de blazer e gravata, eu gosto muito, tá certo? Eu acho elegante, acho bonito, acho mais limpo. A gente se prepara tanto para tantas coisas, né? Então, eu não gosto... Às vezes eu tô aqui de camiseta porque eu tô à vontade e tudo, mas não há pecado em usar paletó e gravata, né? Não há. Não há pecado em você... Aliás, o pecado não está no que você faz em muitas coisas. Na maioria das vezes, o pecado está na intenção, não é? Então, é claro que existem coisas que, por exemplo, eu chegar aqui sem camisa para dar aula, aí não dá, né? Assim como tem irmãos que tiram foto de WhatsApp, de Facebook sem camisa. Acho um pouco inconveniente. Então, se você, irmão ou irmã, tem algumas roupas um pouco mais sensuais, toma cuidado, sabe? Para você fugir da aparência do mal, para você não ser provocativo na lascívia, né? Na sensualidade. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Mas o irmão Zé Augusto falou uma coisa importante, né? E eu quero corrigir melhor isso, para ficar mais claro, né? Então, eu ia brincar com vocês, porque vocês não estão acostumados a me ver de paletó e gravata. Então, se eu chegasse aqui, eu ia fazer uma brincadeira com vocês, mas não há nada de errado. Ao contrário, acho que o cristão precisa se vestir o melhor possível, dentro da sua possibilidade, né? Mas foi muito bom o irmão ter falado isso. Então, não é eu ter um carro muito bom, não é porque eu tenho um carro de 150 mil. Eu não tenho, tá? Eu prefiro usar meu dinheiro com outras coisas. Então, mas não é que eu tenho um carro de 50 que vai dizer que eu estou pecando. E no livro de Eclesiastes, necessariamente vaidade não é pecado. Sabia disso? Porque Eclesiastes coloca que tudo neste mundo é vaidade. Ter filho é pecado? Não, Eclesiastes não diz que é pecado, mas diz que é vaidade. Trabalhar para o seu próprio sustento é pecado? Não, não é, mas Eclesiastes coloca como vaidade. Por que ele coloca como vaidade? Porque é somente para que a pessoa saiba que não está nisso a sua segurança da vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter boa roupa, você deve ter uma casa boa, você deve ter tudo que você puder ter. Mas não se apoie nisto, porque isso tudo é vão. Na verdade, a palavra vaidade podemos substituí-la por vão, não dura para sempre. Mas obrigado, Zé Augusto, pela dica, tá certo? Então já sabe, irmãos e irmãs, não é a roupa, não é nada disso que é pecado. Mas você pode se vestir como pecado. Não é por isso que Paulo diz para as mulheres se vestirem com bom senso, modéstia e decência. Isso é um princípio. O que é modesto aqui pode não ser modesto em outro lugar. Eu morei numa cidade de Santa Catarina que peguei as minhas melhores roupas que eu tinha, que aqui eu só ia para eventos, casamento, etc., formatura, e eu lá usava todo dia, porque lá todo mundo se vestia muito bem. Então, eu fiquei igual a todo mundo. Eu fui modesto. Mas se eu pego a minha roupa de gala e vou ali
visitar uma pessoa dentro de uma casa bem pobre, aí não, né, irmão? Aí você está esnobando, né? Então, por isso que vem isso. Né? Mas foi bom, Zé, você ter colocado. Olha que legal, né? O que a reflexão faz com a gente aqui? A doutrina não fala. A doutrina só fala de bom senso. Eu não vou de paletó e gravata para a praia e nem vou de short sem camisa para a reunião da igreja. Né? Aí é o quê? Bom senso, né? Irmão Edivaldo. Eu não sei, talvez as pessoas confundam vaidade com arrogância, né? Talvez, não sei. Por exemplo, eu sou um pouco vaidoso, né? Eu não gosto de vestir uma roupa, nunca vesti, né? Talvez precisar um dia sem passar, entendeu? Tirar uma camisa de dentro da garrafa e vestir, não dá. Eu me sinto, sabe, como se eu tivesse sem roupa. Eu acho muito estranho e, enfim, nem que eu tenha mesmo de pegar um ferro lá e dar uma ajeitadinha, né? E isso é um pouco de vaidade, talvez alguém ache, né, que isso é vaidade, né, e eu não gosto, né, tem algumas coisas que às vezes eu vejo, né, também não critico, deixo a pessoa lá, cada Mas um... tudo é vaidade. Mas isso não tudo significa que vaidade. que isso daí é arrogância, né? Eu também não uso roupa sem passar. Nem roupa, nem calça, nem nada, nada, nada. E, inclusive, aqui em casa, quem mais gosta de passar roupa sou eu. Mas eu não tô nem aí se eu vou abraçar um irmão com a roupa toda amarrotada. Entende? Acho que ele deveria se preparar melhor. Não é? A gente faz tão bem. Você vai numa festa e se prepara tanto, né? Por que você não tá asseado, limpo, tá certo? Não precisa nem ter perfume, mas se você tá limpo, com uma roupinha bem passada, eu acho que isso é cuidado. Afinal de contas, é o templo do santo, né? Mas, também não vou... não é pecado, mas a intenção aí pode se tornar pecaminosa. Pode ser do relaxamento. Também não vou deixar de abraçar o irmão, porque vai amassar minha camisa. Não, pode amassar à vontade, não tem problema. É só na hora de vestir. Porque até chegar na igreja também já passou no carro, né? Nas Forças Armadas, é alteração grave, vai preso e não tem justificativa. Pede obrigado. É verdade. E olha a Sandra quer falar. Participaram do Exército que trazem um pouco dos ensinamentos do Exército para a igreja. Tem que tomar o cuidado. Por quê? Porque a igreja não é exército, não é? Mas tem muitas coisas boas. Por isso que a Bíblia diz, né? Julgar todas as coisas que você aprende, você vê, retende o que for bom. Né? Olha quanta coisa a gente está aprendendo aqui hoje, não é verdade? Ô, Sandra, agora que eu vi sua mão levantada, me desculpe, por favor, fala aí. A minha mão não está cansada, não, tá bem legal. A minha mão não está cansada, não. Não, eu estava pensando aqui, como o senhor falou das roupas aí. Bom, primeiro falar em Eclesiastes, que eu acho muito forte mesmo para mim, muito forte. Nossa, eu fico abaladíssimo, eu fico sofrido com essas palavras muito fortes, sabe? Mas falando nas roupas, eu vejo assim, como o senhor falou agora, para a igreja, eu gosto do melhor, porque eu, assim, tudo de melhor tem que ser para Deus, entendeu? Eu vejo dessa forma. Eu procuro me arrumar bem legal, tomo meu banho, escovo meus dentes, me arrumo tudo bem bonitinha para ir na igreja. Sabe que aquele momento ali, eu amo, sou apaixonado pelo culto de domingo, sou apaixonado. Então eu gosto de ir bem arrumadinha, bem bonitinha, tal, até porque eu sou vaidosa mesmo, como o senhor Edivaldo falou, sou igual a ele. Eu sou vaidosa também igual a ele. Arrumadinha e tudo que é para Deus tem que ser melhor. Eu vejo dessa forma. Sara, né, Sandra? Sara fazia isso, né? Andando arrumada e com decência, como eu comentei esse dia, com decência. Até tudo bonitinha, arrumadinha, não precisa estar com nada de fora, tudo arrumadinho, tudo certo. Eu acho maravilhoso. E se eu me tomar de gravata, que bom. O meu marido era uma pessoa tão simples, que quando eu olhar para ele, não dá vontade de me arrumar. Não, eu concordo plenamente, Sandra. Agora, isso é um alerta até, né? E esse é um trabalho importante das mulheres mais assim, de mais idade para ajudar as mais novas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem irmãos que vieram de um mundo sem tanta preocupação assim. Eu, muitas vezes, com a minha esposa e tudo, às vezes a gente visitava o irmão e tinha que ajudar eles a organizar melhor a casa, a ter a comida mais limpinha, a pintar uma parede. Nada de dinheiro, nem de marca, nem nada. Mas existe muito disso. Eu já preguei em favela, já preguei em muitos lugares, e às vezes a gente tem que ajudar aquele irmão, aquela irmã, a se cuidar um pouco mais, a ter um pouquinho mais de apresentação.
Se não tem dinheiro, a gente ajuda, a gente junta. Quantas casas a gente já pintou? Belo Jardim, a gente fez parte de um projeto para ajudar a casa dos irmãos a melhorar. Então, isso tudo conta, sim, irmãos. Isso tudo que a Sandra está falando, isso é importante, sim. Ninguém está falando para você ter luxo ou você ter que se esguelar para comprar. Não, não. A gente está falando para a gente ter mais decência, né? Isso é muito importante, né? Ó, muito boa, né? É verdade. Desculpa, Sandra, eu te interrompi. Você quer falar mais alguma coisa? Graças a Deus, na nossa igreja lá, a gente olha as moças tudo bem arrumadinhas, sabe? Tem na luxo, tudo arrumadinho, os homens também. Tem coisa mais bonitinha. Ah, de gravata, que coisa linda. Gravata, nossa, que coisa mais linda que tu tá. E faço um escândalo, né? Você vê coisa mais linda que eu acho. Acho lindo. Quem puder, né? Quem puder. Mas, assim, pode não ser uma coisa, mas que seja sempre buscando isso, né? Decência, modéstia e o... É decência. A Cris levantou a mão aí. Cris, pode falar, fica à vontade. Isso, é só para complementar os exemplos. Eu conheci um irmão que tudo que ele comprava, ele tinha que estrear primeiro na igreja. Era o sapato, nem que seja o sapato que ele fosse para um baile, tinha que ser primeiro na igreja. A camisa, o terno tinha que ser na igreja. Depois ele usava. Então, assim, meu filho, ele gosta muito, ele acabou de fazer 18 anos, e ele gosta muito de ir todo arrumado domingo. Domingo de manhã, às 9 horas, ele às vezes está de gravata. Mãe, o que é que você acha? Eu digo, tá ótimo. Então, assim, eu acho bom. Ele me vê também me arrumar, né? Então, eu acho que eu devo dar o melhor. Eu acho que, assim, o melhor... De manhã a gente sai aqui, eu moro num prédio, eu acho que as pessoas... Todo mundo indo para caminhada, para, sei lá, para o clube, e a gente todo pronto, né? E as pessoas olham diferente, mas que bom que olham diferente. Vão para algum lugar especial, né? E é muito especial encontrar com os irmãos, estar bem. Isso é primordial para servir a Deus com alegria. Não é que isso vai... se eu não for assim, não vou louvar. Não, não é isso. Mas se você já se prepara, já está se preparando de manhã com uma roupa, já está preparando a sua mente para dar louvor juntamente com os irmãos, né? Um louvor mais alegre, né? Já começa dentro de casa de manhã, muito antes bom, de você sair. Então, eu acho bem interessante isso. Ótimo comentário. Bom. Obrigado, viu? E usando aquele princípio, né? Bom senso, modéstia e decência. Entende? Então, a gente tem que analisar, né? Se o que eu estou vestindo, ele é decente, né? Se não marca muito meu corpo, se não vai exaltar meu corpo, vai ser provocativo, não é? Então, isso é decência. Modéstia é porque a gente não vai se encher de ouro num lugar onde as pessoas são mais simples, né? Então, tem que tomar essa coisa. E o conceito é qual o momento, que é a hora. Então, é você se preocupar com o irmão também, sabe? Com onde você vai, com quem você vai. E às vezes a gente vai na boa intenção e a gente veste o melhor que a gente tem, às vezes a gente tem coisas muito boas, mas você vai num lugar que tem pessoas ali que podem ser escandalizadas, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender pessoas que se escandalizam ou que são débeis na fé. Que para mim todo mundo tem que ser bem maduro, né? Tem que ser bem maduro. Mas a gente tem que tomar cuidado, sim, com o ambiente que a gente está. E bom senso ajuda. Aplicar esse princípio bíblico ao que você veste, a como você se comporta, isso é muito importante para o cristão. É muito importante mesmo, tá certo? Tem roupas que eu nunca... Eu fiz parte de uma congregação, tem roupas que eu nunca fui na igreja que era boa demais para estar junto com aqueles irmãos. Eu já deixei de fazer, entendeu? Então, eu peguei uma roupa mais simples, porque todo mundo lá era muito simples, né? Era lá no interior de Pernambuco e as pessoas eram muito carentes mesmo. E eu tinha roupa ali, eu tinha sapato de cromo alemão, eu tinha um blazer que custava quase R$2.000. Então, eu evitava, sabe? Eu evitava mesmo. Então, eu ia mais na simplicidade. Então, tem os dois lados, né, irmãos? Acho que cada um tem que encaixar isso. Daí, pode ofender os irmãos, né? Pode ofender os irmãos também, né? Acho que sim, depende muito do momento, da ocasião. Muito deslumbre, né, seu Sérgio? Muito deslumbre. Não. Exatamente. Então, tudo isso é sabedoria, né?
Olha, irmãos, eu estou muito satisfeito. Ah, Edivaldo, desculpe, Edivaldo, pode falar. Não, é só para fechar mesmo, né? Na hora que estiver no fim, só para descontrair, para a gente ir embora rindo, entendeu? É assim, eu demorei de usar a rosa por respeito ao meu pai, né? E eu não uso terno porque eu casei de coleira, viu, gente? Eu casei de coleira, não casei de terno. Ai, Edivaldo, isso é muito bom. Olha, irmãos, ó, foi muito bom. Fechou bem, viu? Fechou bem, né? E que bom que nós estamos aqui, irmãos, para aprender, né? Essa conversa tem tudo a ver com... Olha o que Eclesiastes fez com a gente hoje. Então, muito obrigado aí. Eu não sei se mais alguém quer falar. Fique à vontade, abre o microfone e invade, né? Mas a gente vai aí finalizando. Quero agradecer a todos. Oi, é Tassiana. Pode falar, Tassiana. Boa noite, gente. Desculpem não ter dado boa noite aqui quando eu entrei. O irmão Sérgio já estava falando, aí eu fiquei de boa, só escutando. Eu quero agradecer pelo estudo, viu? É um livro muito interessante que realmente a gente quase não vê esses estudos sobre Eclesiastes, Provérbios e esses livros assim, né? A gente quase não vê nenhum estudo sobre isso. Eu achei muito bacana. É isso, eu cheguei para fazer uma sopa aqui, aí fiquei aqui ocupada preparando a sopa para jantar, mas fiquei ouvindo. Obrigada, viu, irmão? Que Deus te abençoe. Me deu até água na boca, irmão. Não faça isso mais, não. Olha, sopa também é vaidade. Tudo é vaidade. Mas essa daí, ela é para fortalecer o corpo. Então pode, não é pecado, não. Obrigado mesmo, Tassiano. Bom, acho que Quando é que vai ter de... toda terça-feira nós estamos falando sobre Eclesiastes, né? Hoje foi mais um bate-papo, semana que vem vamos fazer uma introdução sobre o autor de Eclesiastes, tá bom? E as palavras de sabedoria que a gente... Eu não vou ler, não, vou esperar a terça. Não leiam, não precisa. Se quiser ler... Não, se eu ler eu fico nervosa, tem que ser... Eu aconselho que esse é um estudo para você ler depois que a gente falar sobre aquele capítulo, tá bom? Pelo amor de Jesus. Muito obrigado a todos, irmãos. Eu agradeço muito a presença de vocês, é muito encorajadora. Tá certo? Glória a Deus. Então vamos falar com o nosso Pai. E, Senhor, obrigado por cada irmão e irmã que estão aqui com a gente hoje. Eu sei que o Senhor teve uma intenção de que esse livro de Eclesiastes chegasse às nossas mãos. E nos ajude, Senhor, a exercitar as nossas faculdades mentais, a nossa inteligência, nos ajude a se empenhar para entender melhor. E nós temos nesse livro, Pai, tanta coisa boa sobre usar o tempo de maneira sábia, usar os nossos bens de maneira sábia, cuidado para que a gente não cuide dos prazeres mais do que da devoção que temos ao Senhor, que a gente não passe por essa vida sem temê-lo e sem guardar seus mandamentos, mesmo sendo obrigados a trabalhar, a fazer tantas coisas. Então, Senhor, muito obrigado pelo aprendizado que ele traz para nós hoje e que trará, se for da sua vontade, na próxima terça-feira, caso você receba a sua ordem de vir para nos buscar. Eu te agradeço muito e peço que o Senhor cuide de cada um de nós. E que, mais uma vez, né, oramos pelas pessoas com enfermidade. Sejam elas psicológicas, físicas, sejam elas doenças da alma ou do corpo, mas que elas encontrem na tua igreja um motivo a mais para sermos confiantes e termos a esperança no Deus vivo e eterno, pelo presente que nos está proposto através de Jesus Cristo, seu sacrifício e sua vinda. Obrigado pela ressurreição. Em nome de Jesus. Amém.